Ninguém vai te acordar de manhã e te dizer para perseguir seus sonhos. Ninguém vai te tirar da cama e te pressionar a trabalhar mais. Ninguém vai sentar ao seu lado e te forçar a se esforçar. Ninguém vai te levantar quando você cair, te dar um tapinha nas costas e dizer: "Não se preocupe, eu vou garantir que você tenha sucesso." Porque não é assim que a vida funciona. É só você. Você contra você. E até você aceitar isso, você ficará exatamente onde está. As pessoas esperam. Elas esperam o momento certo, elas esperam que a motivação ataque, elas esperam que alguém reconheça seu potencial, que alguém as guie, que alguém as ajude a dar o primeiro passo. Mas esse dia nunca chega. Ninguém virá te dizer: "Ei, é hora de mudar sua vida." Esse é o seu trabalho. Você tem que decidir. Você tem que agir. Porque se você não fizer isso, nada mudará. A maioria das pessoas vive a vida inteira desejando que as coisas fossem diferentes. Eles reclamam das suas circunstâncias, culpam o seu passado, os seus pais, o seu chefe, o governo, a economia, a sua má sorte. Sentam-se e dizem: "Se ao menos eu tivesse tido um começo melhor, ou se ao menos alguém me tivesse dado uma oportunidade." Mas ninguém vem dar-lhe essa oportunidade. Ninguém está distribuindo sucesso. Você tem de o criar. Você tem de se esforçar. Você tem de se obrigar a acordar cedo. Você tem de se forçar a fazer o trabalho quando não tem vontade. Você tem de desenvolver a disciplina para continuar quando ninguém está olhando, quando ninguém está torcendo por si, quando ninguém acredita em você. Porque é aí que realmente importa. Se quer algo, você tem de o conquistar. Se quer ser mais forte, tem de treinar mais. Se quer ser mais inteligente, tem de estudar mais. Se quer ter sucesso, tem de trabalhar para isso, dia após dia. Sem desculpas, sem reclamações, sem atalhos. Ninguém se importa com o quão cansado está. Ninguém se importa com o quão difícil é. Ninguém se importa com os obstáculos no seu caminho. A vida não para por causa dos seus problemas. O mundo continua se movendo. Ou você se move com ele, ou fica para trás. A dura verdade é esta: ninguém é responsável pelo seu sucesso além de você. Ninguém virá para tornar sua vida mais fácil. Ninguém vai resolver seus problemas magicamente. Você tem que fazer isso. Você tem que se levantar, sair e fazer algo de si mesmo. Você tem que lutar pelos seus sonhos, porque ninguém mais lutará por eles. E se você desistir, então você é o único culpado. Você precisa parar de esperar. Pare de esperar que alguém lhe dê permissão. Pare de esperar que as estrelas se alinhem. Pare de esperar que as coisas sejam perfeitas. Elas nunca serão. Sempre haverá obstáculos. Sempre haverá desafios. Sempre haverá coisas no seu caminho. Mas se você quiser algo com muita força, você encontrará um jeito. E se não quiser, encontrará uma desculpa. Pessoas de sucesso não têm menos problemas. Elas não têm vidas mais fáceis. Elas simplesmente se recusam a deixar que seus problemas as impeçam. Elas se recusam a ser vítimas. Elas se recusam a dar desculpas. Eles assumem o controle. Eles assumem a responsabilidade. Eles seguem em frente, não importa o que acontecer. Essa é a diferença. Você diz: "Quer sucesso?" Mas quer mesmo? Você está disposto a sofrer por ele? Você está disposto a acordar antes do sol nascer e se esforçar quando ninguém mais está? Você está disposto a sacrificar seus fins de semana, o seu conforto, a sua vida social? Você está disposto a suportar o fracasso, a rejeição, a dor e a solidão? Porque é isso que é preciso. A maioria das pessoas não está disposta. A maioria das pessoas quer facilidade. Elas querem atalhos. Elas querem sucesso da noite para o dia. Elas querem estar em forma sem treinar. Elas querem ser ricas sem trabalhar. Elas querem as recompensas sem o esforço. Mas a vida não funciona assim. O sucesso não é dado, é conquistado todos os dias, com sangue, suor e lágrimas. Não importa onde você começa. Não importa o quão difícil sua vida tenha sido. Não importa o que aconteceu com você no passado. Tudo o que importa é o que você faz a seguir. Você vai ficar sentado aí dando desculpas, ou você vai se levantar e assumir o controle? Não existe fórmula secreta, não existe pílula mágica. É só trabalho duro, disciplina e consistência implacável. Você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o mais talentoso. Você só precisa estar disposto a trabalhar mais que todos os outros. Você precisa estar disposto a aparecer todos os dias, não importa o que aconteça, e se esforçar. Você precisa se esforçar mais do que pensa que pode. Você precisa parar de negociar com sua mente. Pare de se dar uma saída. Pare de dizer "começo amanhã". O amanhã não é uma promessa. O amanhã é uma mentira. Tudo que você tem é o hoje.
E o que você faz hoje determina o seu futuro. Então, o que você vai fazer? Vai continuar esperando? Continuar torcendo para que alguém venha e te salve? Ou vai se levantar e assumir a responsabilidade pela sua própria vida? Ninguém virá. Depende de você. Sempre dependeu de você. Levante-se, comece a trabalhar, faça acontecer. Haverá dias em que você sentirá vontade de desistir, dias em que o mundo parece estar contra você, quando nada sai do seu jeito, quando você está exausto, frustrado e sobrecarregado. Esses são os dias que te definem. Esses são os momentos em que você decide se continua ou deixa a vida te destruir. E a maioria das pessoas, elas desistem. Eles dão desculpas. Dizem a si mesmos que é muito difícil, que não vale a pena, que talvez simplesmente não seja para eles. Mas você não é a maioria das pessoas. Quando tudo lhe diz para parar, é aí que você se esforça mais. Quando seu corpo está gritando, quando sua mente está cheia de dúvidas, quando cada parte de você quer pegar o caminho mais fácil, é aí que você cava fundo e encontra algo dentro de si que se recusa a desistir. É aí que você prova a si mesmo que é mais forte do que suas desculpas, mais forte do que sua dor, mais forte do que seus medos. Porque a verdade é que a dor da disciplina é temporária, mas a dor do arrependimento dura para sempre. Se você desistir agora, passará o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido. Você olhará para trás e perceberá que a única coisa entre você e seus objetivos foi sua própria falta de esforço. Essa é uma dor com a qual você não quer conviver. Ninguém nasce forte, ninguém nasce grande. A força se constrói através do sofrimento. A grandeza é forjada no fogo da luta. Você não se torna melhor evitando o desconforto. Você se torna melhor ao enfrentá-lo, ao abraçá-lo, ao usá-lo como combustível. Cada desafio, cada revés, cada fracasso é uma oportunidade para crescer, para melhorar, para provar a si mesmo que nada pode quebrá-lo. Pare de esperar que o mundo lhe dê sucesso. Pare de esperar que a vida seja justa. A vida não é justa. Nunca foi e nunca será. O mundo não lhe deve nada. Ninguém se importa com o quão difícil é a sua vida. Ninguém virá consertá-la para você. Você tem que consertar isso sozinho. Você tem que ser aquele que decide que suas circunstâncias não irão defini-lo, que seu passado não irá controlá-lo, que sua dor não irá quebrá-lo. Haverá momentos em que você se sentirá sozinho, quando olhará ao redor e não verá ninguém torcendo por você, ninguém apoiando você, ninguém acreditando em você. Ótimo, porque é aí que você aprende a acreditar em si mesmo. É aí que você percebe que tudo o que você sempre precisou estava dentro de você o tempo todo. Você não precisa de permissão, você não precisa de validação, você não precisa de outra pessoa para lhe dizer que você pode fazer isso. Você só precisa decidir. Decida que fará o que for necessário. Decida que está disposto a ir mais longe do que qualquer outra pessoa. Decida que não vai parar até ter sucesso. As pessoas que chegam ao topo não são as mais talentosas, não são as mais sortudas, são aquelas que se recusam a desistir, as que aparecem todos os dias, não importa o que aconteça, as que se dedicam quando ninguém está olhando, as que continuam mesmo quando tudo nelas quer parar. Então, o que você está esperando? Que desculpa está dando a si mesmo agora? Que é muito difícil? Que você não tem tempo suficiente? Que não está pronto? Essas são mentiras. Mentiras que você conta a si mesmo para se manter confortável. Mentiras que o mantêm fraco. Mentiras que o mantêm preso. Você está pronto. Você é capaz. Mas você tem que querer isso mais do que conforto. Você tem que querer isso mais do que dormir. Você tem que querer isso mais do que a aprovação dos outros. Porque no final das contas, ninguém mais fará isso por você. Ninguém mais vai se esforçar. Ninguém mais vai te pressionar quando você sentir vontade de desistir. É você. Sempre foi você. Todos os dias você tem duas escolhas: continuar igual ou melhorar. Todas as manhãs você decide se dá mais um passo à frente ou deixa outro dia passar. Ninguém está te forçando a mudar. Ninguém está te forçando a ser ótimo. Essa escolha é sua. Mas entenda isso: se você não fizer nada, nada muda. Se continuar dando as mesmas desculpas, você ficará exatamente onde está. E um dia você vai acordar e perceber que desperdiçou seu potencial, que deixou o medo, a dúvida e a preguiça roubarem seus sonhos, que você teve uma vida e a passou esperando por algo que nunca chegaria. Então pare de esperar. Pare de esperar por motivação. Pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de esperar que alguém venha te salvar. Ninguém virá. Depende de você.
Levante-se, vá atrás e faça acontecer. Haverá momentos em que você duvidará de si mesmo, quando a voz na sua cabeça lhe disser que você não é bom o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é talentoso o suficiente. Essa voz está mentindo. Ela está tentando mantê-lo seguro, tentando mantê-lo confortável. Mas o conforto é o inimigo do progresso. Se você ouvir essa voz, se você deixar que ela o controle, você nunca se tornará quem você deveria ser. Cada pessoa que você admira, cada história de sucesso que você ouve, cada campeão, cada líder, cada inovador, todos eles tinham a mesma voz dentro deles. A diferença? Eles não ouviram. Eles escolheram seguir em frente, silenciar a dúvida com a ação, afogar o medo com esforço. Eles não esperaram pela confiança, eles a construíram, tijolo por tijolo, ação por ação. Eles provaram a si mesmos que eram capazes. Você não ganha confiança esperando, você ganha confiança fazendo, aparecendo quando não tem vontade, se esforçando quando quer desistir, provando a si mesmo repetidas vezes que você é mais forte do que suas desculpas. Toda vez que você se esforça, toda vez que se levanta e faz o trabalho apesar de se sentir cansado, apesar de se sentir desmotivado, apesar de querer desistir, você constrói algo dentro de você que ninguém pode tirar. Você constrói resiliência, você constrói caráter, você constrói uma mentalidade que pode suportar qualquer coisa. Mas nada disso acontece se você não der o primeiro passo. Nada disso acontece se você continuar esperando pelo momento certo. O momento certo é agora. O momento perfeito nunca chegará. A vida está acontecendo agora, e se você não assumir o controle, ela passará por você. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que desistiram de seus sonhos? Quantas pessoas você vê vivendo vidas de arrependimento? Quantas pessoas você conhece que um dia tiveram ambição, que um dia tiveram fogo, mas o deixaram morrer porque estavam com muito medo de falhar, com muito medo de lutar, com muito medo de se sentirem desconfortáveis? Não seja uma delas. Não seja a pessoa que olha para trás em 10 anos e se pergunta o que poderia ter sido. Não seja a pessoa que acorda um dia e percebe que desperdiçou seu potencial. A dor da disciplina é temporária. A dor do arrependimento dura para sempre. A verdade é que a maioria das pessoas nunca tenta de verdade. Elas se arriscam, elas se esforçam pela metade. Elas fazem apenas o suficiente para dizer que tentaram, mas não o suficiente para realmente ter sucesso. E então se perguntam por que não obtêm resultados. Não seja a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vive uma vida mediana porque se esforça medianamente. A maioria das pessoas se acomoda, porque se acomodar é mais fácil do que seguir em frente. A maioria das pessoas fica presa, porque não está disposta a passar pela dor necessária para avançar. O sucesso não é dado, é conquistado, através do suor, do sacrifício, da disciplina. Através das noites em que você fica acordado trabalhando enquanto todos os outros estão dormindo. Através das manhãs em que você acorda cedo, enquanto todos os outros estão apertando a soneca. Através das horas de prática, dos incontáveis fracassos, do esforço implacável. Não há atalhos. Não há caminho fácil. Se você quer algo, você tem que estar disposto a sofrer por isso. Você tem que estar disposto a trabalhar por isso quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo para você, quando ninguém acredita em você. Porque esse é o teste. Você consegue continuar quando os resultados não vêm imediatamente? Consegue manter a disciplina quando ninguém te recompensa ainda? Consegue acordar todos os dias e se esforçar mesmo quando parece que nada está acontecendo? É aí que a maioria das pessoas desiste. Elas começam algo novo, elas ficam animadas, elas se esforçam por um tempo. E então, quando fica difícil, quando a empolgação passa e o trabalho de verdade começa, elas desistem. Elas dizem a si mesmas que não era para ser. Elas dizem a si mesmas que tentaram. Mas a verdade é que elas nunca se comprometeram de verdade. Se você quer algo, precisa se comprometer totalmente, completamente. Você tem que ir com tudo. Você tem que queimar os barcos. Você tem que remover a desistência como uma opção, porque no segundo em que você se der uma saída, você a aceitará. Não se trata de talento, não se trata de sorte. Trata-se de mentalidade. Trata-se de quanto você quer aquilo. Trata-se de quanto você está disposto a sofrer para que aconteça. E se você não quer tanto assim, se não está disposto a se esforçar, então pare de mentir para si mesmo. Pare de fingir. Pare de dizer que quer sucesso se não está disposto a pagar o preço.
Mas se você quer, se está disposto, então prove, não para mais ninguém, e sim para si mesmo. Apareça todos os dias, faça o trabalho todos os dias, esforce-se todos os dias. Ninguém virá para salvá-lo, ninguém virá para fazer o trabalho por você. Ninguém vai lhe entregar a vida que você quer. Depende de você. Sempre dependeu de você. Então pare de esperar, pare de hesitar, pare de dar desculpas. Levante-se, comece a trabalhar e faça acontecer. O mundo está cheio de pessoas que nunca começaram, cheio de pessoas que desistiram antes mesmo de se darem uma chance real. Elas sentam em silêncio, olhando para o próprio reflexo, imaginando para onde foi o tempo, imaginando por que nunca se tornaram a pessoa que um dia sonharam se tornar. Elas olham para trás para suas vidas, cheias de arrependimentos, sabendo no fundo que a única coisa que as impediu foram elas mesmas. Não deixe que isso seja você. Se você tem um sonho, persiga-o. Se você tem um objetivo, ataque-o. Se você quer algo, vá atrás como se sua vida dependesse disso, porque de muitas maneiras, depende. Uma vida desperdiçada não é aquela em que faltaram oportunidades, é aquela em que faltou ação. A maioria das pessoas falha não porque não eram capazes, mas porque nunca tentaram de verdade. A vida não é um caminho reto, não é uma viagem tranquila. É confusa, é imprevisível, é cheia de fracassos, contratempos e desafios que vão testá-lo a cada passo. Mas esse é o preço, esse é o custo de perseguir algo que vale a pena. Você não pode pular a luta, você não pode evitar os momentos difíceis, você não pode pegar o caminho fácil e ainda esperar chegar ao topo. A mentalidade do guerreiro é sobre se recusar a desistir, é sobre escolher o crescimento em vez do conforto, a batalha em vez das desculpas, a vitória sobre a dúvida. Quando os outros correm, você fica de pé. Quando os outros dormem, você se esforça. Quando os outros desistem, você se levanta. É isso que é preciso para construir a vida que você sonha. Não desejos, não sorte, não esperar, mas sangrar, suar e lutar todos os dias. Então lembre-se, você não precisa de permissão. Você não precisa do momento certo. Você não precisa das condições perfeitas. Você precisa da mentalidade de um guerreiro, inquebrável, imparável, inabalável.